Você já parou para pensar que uma única atitude, tomada hoje, neste exato momento, pode ser o catalisador para uma transformação monumental em sua vida? Não estamos falando de grandes revoluções, mas daquela pequena e aparentemente insignificante decisão que, como uma pedra jogada em um lago tranquilo, cria ondas que se expandem e alteram toda a paisagem. A maioria de nós, o espectador, frequentemente subestima o impacto profundo e duradouro de pequenas escolhas diárias. Vivemos imersos em uma rotina, esperando por um momento ideal ou uma grande oportunidade para mudar, sem perceber que o poder real reside na ação imediata, no agora. Pense por um instante. Quantas vezes você adiou aquela ligação importante, aquele primeiro passo em direção a um novo hábito, ou aquela conversa que poderia desatar um nó em sua vida? A inércia, nosso antagonista silencioso e traiçoeiro, muitas vezes nos convence de que o amanhã será mais propício, mais fácil. Mas o amanhã é apenas uma promessa, enquanto o hoje é a única certeza que possuímos. A história está repleta de exemplos de como escolhas simples, feitas em um instante, redefiniram destinos. Imagine a história de Rosa, uma jovem que, cansada da rotina sedentária, decidiu caminhar por 15 minutos todos os dias. 15 minutos. Uma atitude tão pequena. No início, parecia insignificante. Mas aqueles 15 minutos se tornaram 30, depois 1 hora. E em poucos meses, Rosa não apenas transformou sua saúde física, mas também descobriu uma paixão pela natureza e pela fotografia, mudando completamente sua perspectiva de vida. Ou a de Carlos, que, frustrado com sua carreira, decidiu dedicar 1 hora por dia a aprender uma nova habilidade online. Em menos de 1 ano, ele conseguiu uma nova posição, com mais satisfação e propósito, tudo por causa de 1 hora diária investida. Essas não são histórias de super-heróis, mas de pessoas comuns como você e eu, que entenderam que a semente da grande mudança é plantada na pequena atitude do presente. O hoje é, sem dúvida, o momento mais poderoso para a ação. É onde o passado encontra o futuro e onde temos a liberdade de escolher qual caminho seguir. Não é sobre fazer algo grandioso, mas sim sobre fazer algo, qualquer coisa, que esteja alinhado com a pessoa que você deseja ser e com a vida que você almeja construir. A questão não é se você tem o poder de mudar, mas se você está disposto a usar esse poder agora. Mas qual seria essa atitude específica? Qual é o catalisador que pode gerar um impacto tão transformador em seu caminho? É uma pergunta que muitos se fazem. E a resposta pode ser surpreendentemente simples, mas profundamente pessoal. Fique conosco, pois vamos explorar como identificar essa atitude e como ela pode ser a chave para desbloquear um futuro que você talvez nem imagine ser possível. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Essa questão sobre a atitude catalisadora nos leva a uma jornada pelas raízes históricas da ação e reação, um mergulho em como a humanidade, ao longo dos séculos, tem compreendido a intrínseca relação entre nossas escolhas individuais e as consequências que delas advêm. É aqui que o conceito do efeito borboleta ganha contornos mais profundos, não como uma mera metáfora, mas como uma verdade fundamental que governou e ainda governa a experiência humana. Filósofos de diversas épocas e culturas, nossos pensadores históricos, dedicaram suas vidas a decifrar a complexidade da causalidade e a importância da ação individual. Pense nos estoicos da Grécia Antiga, como Sêneca e Epicteto. Eles não apenas defendiam, mas vivenciavam a ideia de que, embora não possamos controlar os eventos externos, temos total domínio sobre nossa reação a eles. A atitude para eles não era um mero capricho, mas a essência da liberdade humana. Essa filosofia ecoava em diversas culturas antigas,
onde a iniciativa pessoal e a responsabilidade individual eram pilares da construção social e do desenvolvimento do caráter. O ato de semear, por exemplo, não era apenas um trabalho agrícola, mas um símbolo potente de que a ação presente determina a colheita futura. Cada grão plantado era um investimento no amanhã, uma atitude que, embora pequena, sustentava civilizações inteiras. A inércia nesse contexto surge como o grande antagonista, o inimigo silencioso do progresso. Não é apenas a falta de movimento, mas a recusa em plantar, em investir, em tomar a atitude necessária. É a estagnação que nos prende ao passado e nos impede de moldar um futuro diferente. O existencialismo, movimento filosófico mais recente, com pensadores como Jean-Paul Sartre, reforçou essa visão, argumentando que somos condenados à liberdade, ou seja, somos inteiramente responsáveis por nossas escolhas e, consequentemente, por quem nos tornamos. Não há desculpas ou fatalismos. Cada decisão é um ato de criação de nosso próprio ser. A base conceitual é clara. Cada escolha que fazemos hoje é um investimento no futuro. Uma moeda que lançamos no pote do nosso destino. Seja essa escolha consciente ou inconsciente, ativa ou passiva, ela reverberará. Se escolhemos a inércia, estamos investindo na manutenção do status quo, na repetição do que já é conhecido e, muitas vezes, do que já nos desagrada. Se escolhemos uma atitude proativa, por menor que seja, estamos semeando as sementes de uma nova realidade. Essa perspectiva não é apenas teórica, ela se manifesta de forma palpável em nossas vidas diárias. A procrastinação, um dos maiores aliados da inércia, é a decisão de adiar o investimento. O medo da mudança, a autossabotagem, são mecanismos de defesa que nos impedem de fazer essa aposta no futuro, mantendo-nos presos a um presente insatisfatório. Mas a história e a filosofia nos ensinam que a verdadeira transformação começa com a coragem de agir, mesmo que essa ação pareça insignificante aos olhos do mundo ou aos nossos próprios no início. Entender essas raízes históricas e filosóficas é crucial para o espectador, pois nos ajuda a contextualizar a urgência e a importância de identificar e implementar sua atitude catalisadora. Não é uma ideia nova ou uma moda passageira. É um princípio atemporal que tem guiado a humanidade através de suas maiores conquistas e mais profundas transformações. É a compreensão de que você, com sua capacidade de escolha, detém o poder de ser o arquiteto do seu próprio caminho, a cada atitude, a cada dia. O que você escolhe investir hoje? Qual semente você plantará para sua colheita futura? A resposta a essas perguntas é o primeiro passo para desbloquear o potencial que reside em você. Tendo compreendido as profundas raízes históricas e filosóficas que sustentam a ideia do poder da atitude individual, é hora de mergulhar na identificação daquela atitude catalisadora que pode redefinir o seu caminho. Não se trata de uma fórmula mágica universal, mas de um princípio que, uma vez aplicado, se manifesta de maneiras distintas e poderosas na vida de cada espectador. A chave está em cultivar a proatividade e a intencionalidade em suas ações, transformando o fazer em um ato consciente e direcionado, e não apenas uma resposta passiva aos eventos. A proatividade é a capacidade de assumir a responsabilidade pelas suas escolhas e pela sua vida, em vez de culpar as circunstâncias ou outras pessoas. É a compreensão de que você é o agente, o construtor, e não apenas um passageiro. A intencionalidade, por sua vez, é a arte de infundir propósito em cada ação, por menor que ela seja. É perguntar-se: por que estou fazendo isso? Qual resultado desejo alcançar? Quando essas duas forças se unem, até mesmo a mais simples das atitudes ganha um poder transformador imenso.
Vamos a exemplos concretos, observando como o espectador pode iniciar essa jornada. Considere a atitude de iniciar um hábito saudável. Talvez você sempre quis se alimentar melhor, mas a ideia de uma dieta radical parece esmagadora. A atitude catalisadora aqui pode ser tão simples quanto substituir uma bebida açucarada por água em uma refeição por dia, ou adicionar uma porção de vegetal a cada jantar. Não é sobre a perfeição, mas sobre o início, a consistência e a intencionalidade. Essa pequena mudança com o tempo pode levar a uma reeducação alimentar completa, impactando sua energia, seu humor e sua saúde geral. Outro exemplo é o de aprender algo novo. Muitos de nós sonham em dominar um instrumento, um novo idioma ou uma habilidade profissional, mas o tempo e o esforço parecem proibitivos. A atitude catalisadora pode ser dedicar 15 minutos por dia a um curso online, ou aprender uma nova palavra em outro idioma diariamente. O segredo não está na quantidade de tempo, mas na regularidade e na intenção de progredir. Carlos, que mencionamos anteriormente, começou com apenas 1 hora por dia e transformou sua carreira. Essa é a prova de que a consistência de uma pequena atitude intencional supera a intermitência de grandes esforços. E que tal a atitude de ajudar alguém? Em um mundo cada vez mais individualista, um ato de bondade desinteressada pode ser um poderoso catalisador, não apenas para quem recebe, mas também para quem oferece. Pode ser tão simples quanto oferecer ajuda a um colega de trabalho, voluntariar-se por 1 hora em uma causa que você acredita, ou fazer um elogio sincero a alguém. Essas atitudes geram uma cadeia de reações positivas, fortalecendo conexões sociais, elevando o espírito e até mesmo melhorando a própria saúde mental do espectador. Mas como identificar a sua atitude catalisadora pessoal? A resposta reside na autorreflexão. Pergunte-se: o que mais me frustra na minha rotina atual? O que eu mudaria se tivesse certeza de que não falharia? Qual pequena ação, se feita consistentemente, me aproximaria da pessoa que desejo ser ou da vida que desejo ter? A resposta não precisa ser grandiosa. Na verdade, quanto menor e mais fácil de implementar, maior a probabilidade de sucesso inicial. A atitude catalisadora é aquela primeira peça do dominó que, ao cair, derruba todas as outras. Existem inúmeros casos reais de pessoas que, como Rosa e Carlos, transformaram suas vidas com uma única decisão, muitas vezes aparentemente insignificante. Há a história de Sarah, que decidiu acordar 15 minutos mais cedo todos os dias para meditar. Aqueles 15 minutos se tornaram o alicerce de uma vida mais calma, focada e produtiva. Ou a de David, que, insatisfeito com sua carreira, decidiu dedicar 1 noite por semana a um projeto pessoal de escrita. Anos depois, aquele projeto se tornou um livro best-seller, mudando sua trajetória profissional para sempre. Essas histórias não são exceções, mas sim a regra para aqueles que compreendem o poder da atitude intencional. A atitude catalisadora não é um destino, mas um ponto de partida. É a coragem de semear uma semente, mesmo sem ver o fruto imediato, confiando que a consistência e a intenção trarão a colheita. É a escolha consciente de ser o protagonista da sua própria narrativa, em vez de um mero espectador. A questão não é se você tem essa atitude dentro de si, mas quando você decidirá ativá-la. A compreensão de que uma única atitude pode ser um divisor de águas nos leva a explorar a ciência por trás desse fenômeno. Não se trata de misticismo ou sorte, mas de como nosso próprio cérebro é moldado e remoldado pela repetição e pela intenção. Entramos agora no fascinante campo da neurociência e do ciclo da mudança, onde a biologia encontra a psicologia
para explicar como transformamos uma pequena ação em um novo padrão de vida. Nosso cérebro, essa máquina complexa e maravilhosa, possui uma característica extraordinária conhecida como neuroplasticidade. Isso significa que ele não é estático. Ele tem a capacidade de se reorganizar, de formar novas conexões neurais e de fortalecer as existentes em resposta a novas experiências, aprendizados e, crucialmente, a novas atitudes. Cada vez que o espectador decide conscientemente iniciar um novo hábito, seja acordar mais cedo, beber mais água ou dedicar 15 minutos a um estudo, ele está literalmente esculpindo seu próprio cérebro. Pense nisso como um caminho em um campo gramado. Se você caminha por ele apenas uma vez, a grama se levanta rapidamente e o caminho desaparece. Mas se você o percorre repetidamente, dia após dia, um rastro se forma, a grama se dobra e, eventualmente, um caminho bem marcado emerge. Com o tempo, esse caminho se torna o percurso mais fácil e natural a seguir. O mesmo acontece com suas sinapses cerebrais. A atitude inicial é o primeiro passo. A repetição é o que transforma esse passo em um caminho neural, tornando a nova ação cada vez menos um esforço consciente e mais uma resposta automática. É aqui que a relação entre a atitude inicial e a criação de um novo ciclo virtuoso se torna evidente. Aquela primeira decisão de Sarah de meditar por 15 minutos não era apenas um ato isolado, era o início de uma reconfiguração neural. Cada meditação subsequente reforçava a nova rota em seu cérebro. Com o tempo, a ausência da meditação começou a parecer estranha, e sua mente passou a buscar ativamente aquele estado de calma e foco. O espectador, ao persistir em sua atitude catalisadora, não está apenas realizando uma tarefa, está reeducando seu sistema nervoso. Um dos principais atores nesse processo é a dopamina, um neurotransmissor frequentemente associado ao prazer e à recompensa. Quando o espectador completa uma tarefa, ou atinge um pequeno objetivo, o cérebro libera dopamina, criando uma sensação de satisfação. Essa recompensa química reforça o comportamento que a antecedeu, tornando mais provável que o espectador o repita. É um ciclo de feedback positivo. A atitude gera uma recompensa interna, que por sua vez motiva a repetição da atitude, solidificando o novo hábito. É por isso que as pequenas vitórias são tão importantes. Elas fornecem essas doses de dopamina, mantendo a motivação e o engajamento. A atitude catalisadora, por sua natureza de ser pequena e gerenciável, oferece oportunidades frequentes para essas recompensas, sustentando o ciclo virtuoso da mudança. No entanto, há muitos mitos e verdades sobre a força de vontade. A força de vontade é um recurso finito que se esgota ao longo do dia, como um músculo que se cansa. Contar exclusivamente com ela para sustentar a mudança é uma receita para o fracasso a longo prazo. A neurociência nos ensina que, em vez de depender apenas da força de vontade bruta, devemos otimizá-la através da criação de ambientes favoráveis e da automação de comportamentos. Ao transformar a atitude catalisadora em um hábito, o espectador transfere o controle do córtex pré-frontal para os gânglios da base. Isso libera o córtex pré-frontal para tarefas mais complexas, enquanto o novo comportamento é executado quase automaticamente. É como aprender a dirigir. No início, exige concentração intensa. Com a prática, torna-se quase inconsciente. O segredo é usar a força de vontade inicial para iniciar a atitude e, em seguida, permitir que a neuroplasticidade e o ciclo de recompensa construam o hábito. A atitude catalisadora, portanto, não é apenas uma escolha momentânea, é o ponto de ignição de uma transformação neurobiológica profunda.
É a prova de que o espectador não está à mercê de seu passado ou de sua programação neural atual. Com intencionalidade e repetição, ele tem o poder de reescrever o código de seu próprio cérebro, abrindo caminho para um futuro que ele mesmo constrói, uma atitude de cada vez. Este é o verdadeiro poder da neurociência aplicada à mudança pessoal. Compreender a ciência por trás da formação de hábitos e da neuroplasticidade é um passo crucial, mas o caminho para a mudança raramente é uma linha reta. O espectador, armado com o conhecimento de como o cérebro funciona, ainda enfrentará a inércia, a procrastinação, o medo e a autossabotagem, os antagonistas que se erguem como muralhas invisíveis entre a intenção e a ação duradoura. Superar essas barreiras é a próxima etapa vital para transformar uma atitude catalisadora em um novo padrão de vida. Um dos obstáculos mais comuns é a procrastinação. Aquela voz interna que sussurra depois, amanhã ou não agora. A neurociência nos mostra que a procrastinação é muitas vezes uma estratégia de evitação de desconforto. Nosso cérebro busca o prazer imediato e foge da dor, e a dor de iniciar algo novo, mesmo que pequeno, pode ser suficiente para disparar esse mecanismo de defesa. Para combatê-la, o espectador precisa empregar estratégias como a regra dos 2 minutos. Se uma tarefa leva menos de 2 minutos para ser concluída, faça-a imediatamente. Isso quebra a barreira inicial e cria um pequeno senso de realização, liberando aquela dose de dopamina que mencionamos, incentivando a continuidade. O medo, seja do fracasso, do sucesso ou do desconhecido, é outro poderoso antagonista. Ele paralisa, impedindo que a atitude catalisadora sequer comece. Para lidar com o medo, é fundamental que o espectador adote uma mentalidade de experimentação. Em vez de ver a nova atitude como um compromisso eterno e infalível, encare-a como um experimento. O que acontece se eu tentar acordar 15 minutos mais cedo por uma semana? E se não der certo? Não é um fracasso, é um aprendizado. Essa perspectiva reduz a pressão e permite uma abordagem mais leve e curiosa. A autossabotagem, por sua vez, é mais insidiosa. Ela se manifesta quando o espectador, após iniciar uma mudança positiva, encontra razões para voltar aos velhos hábitos. Isso pode ser impulsionado por crenças limitantes profundamente enraizadas sobre o próprio valor ou capacidade. Para superá-la, a autoobservação e a autocompaixão são essenciais. Reconhecer os padrões de autossabotagem sem julgamento e, em seguida, questionar as crenças subjacentes que os alimentam é o primeiro passo. Substituir pensamentos negativos por afirmações positivas e realistas sobre o próprio progresso pode reverter esse ciclo destrutivo. Além dos desafios internos, o ambiente e as influências sociais desempenham um papel crucial na sustentação da mudança. Se o espectador está tentando adotar um hábito saudável, mas seu círculo social constantemente o convida para atividades que sabotam esse objetivo, a luta será árdua. A importância de um ambiente favorável não pode ser subestimada. Isso pode significar reorganizar o espaço físico para facilitar a nova atitude, ou, mais desafiadoramente, reavaliar as relações sociais que não apoiam o crescimento. Rodear-se de pessoas que inspiram e validam a nova direção é um poderoso acelerador. Para manter o impulso, técnicas de monitoramento do progresso são indispensáveis. A simples ação de registrar a nova atitude em um diário, aplicativo ou calendário pode ter um impacto significativo. Visualizar uma sequência de X's em um calendário, representando dias de sucesso, cria uma cadeia que é satisfatória de manter. Celebrar pequenas vitórias, por mais insignificantes que pareçam, reforça o ciclo de recompensa da dopamina. Concluiu uma semana de meditação. Pequena comemoração. Atingiu um mês de leitura diária.
Recompense-se de alguma forma que não sabote seu progresso. Essas celebrações são marcos que solidificam a nova identidade que está sendo construída. Finalmente, a resiliência é o fator-chave que transforma uma atitude isolada em um novo padrão de vida. Haverá dias em que o espectador falhará, em que a motivação diminuirá, em que os antagonistas parecerão invencíveis. Nesses momentos, a capacidade de se levantar, de perdoar a si mesmo e de recomeçar é o que separa o sucesso do abandono. A mudança não é linear. Ela é cheia de altos e baixos. A resiliência não significa nunca falhar, mas sim nunca desistir de tentar. É a aceitação de que cada passo, mesmo os tropeços, faz parte da jornada e que a persistência, mais do que a perfeição, é a verdadeira medida do progresso. A atitude catalisadora é o ponto de partida, mas a resiliência é o combustível que a leva até o destino final. Um caminho de vida transformado. A jornada de transformação, iniciada por uma única atitude catalisadora e sustentada pela resiliência frente aos antagonistas, nos leva agora a refletir sobre o legado duradouro que essa atitude pode deixar no seu caminho. Chegamos ao ponto crucial, onde a ação individual se entrelaça com o propósito e o significado pessoal, moldando não apenas o presente, mas todo o futuro do espectador. Recapitulando, vimos como uma decisão aparentemente pequena pode desencadear uma cascata de mudanças neurobiológicas e comportamentais. A atitude catalisadora, como um girassol que se volta para o sol, direciona o espectador para um novo horizonte, longe da inércia e da procrastinação. A neurociência nos mostrou que não estamos fadados a nossos padrões antigos. Temos o poder de reescrever o código do nosso próprio cérebro. E mesmo diante do medo e da autossabotagem, a persistência e a capacidade de aprender com os tropeços pavimentam o caminho. A vida do espectador, antes talvez estagnada ou direcionada por padrões inconscientes, agora tem a chance de ser intencionalmente construída. Cada nova atitude, cada hábito cultivado é um tijolo na edificação de um futuro desejado. Imagine o impacto cumulativo de pequenas decisões diárias, multiplicadas ao longo de semanas, meses e anos. A pessoa que você se tornará daqui a 5 anos não será definida por um único evento grandioso, mas pela soma de milhares de pequenas atitudes tomadas hoje e em todos os agoras subsequentes. O poder reside em entender que a identidade não é algo fixo, mas sim uma narrativa em constante construção, onde cada escolha é uma pincelada no quadro maior. Esta conexão da atitude com propósito e significado pessoal é fundamental. Quando a atitude catalisadora está alinhada com os valores mais profundos do espectador, ela deixa de ser uma mera tarefa e se transforma em uma expressão autêntica de quem ele deseja ser. Se a atitude é aprender algo novo todos os dias e o propósito é contribuir com a inovação, a ação se enche de significado. Se a atitude é praticar a gratidão e o propósito é cultivar a felicidade, a prática se torna um bálsamo para a alma. O espectador não está apenas mudando comportamentos, ele está cultivando um senso de direção, um norte que guia suas escolhas e o conecta a algo maior que si mesmo. E agora, o desafio é lançado diretamente a você, espectador. Qual é a sua atitude catalisadora? Qual é aquela única ação que, se implementada hoje, pode iniciar a maior transformação em seu caminho? Não precisa ser algo monumental. Pode ser dedicar 15 minutos à leitura, enviar uma mensagem de apreciação a alguém, organizar uma pequena parte do seu espaço, ou até mesmo dedicar um momento para a introspecção. O importante é a intencionalidade, a decisão consciente de agir. O poder não está apenas em identificar essa atitude, mas em implementá-la. Hoje, não amanhã, não na próxima semana, mas agora. Use a regra dos 2 minutos para dar o primeiro passo.
Encare-o como um experimento. Celebre essa pequena vitória inicial. Comece a construir essa cadeia de sucesso que o levará para além da inércia e da procrastinação. Lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Os pensadores históricos nos deram as bases, a neurociência nos revelou os mecanismos e os casos reais nos inspiram. Mas a ação, a atitude, essa é sua. É o seu poder de escolha, o seu potencial inexplorado. O futuro não é algo que acontece a você, é algo que você cria. E a ferramenta mais poderosa para essa criação está em suas mãos, neste exato momento. Uma atitude. Que você possa abraçar esse poder, iniciar sua transformação hoje e construir um caminho que reflita a plenitude e o propósito que você merece. O potencial é ilimitado. A escolha é sua. Comece agora.